O potro, ele vai nascer aí, em média, com 10% do peso vivo da égua. É a média que ele costuma nascer. Então, uma égua aí de 500 quilos, a média ele vai nascer aí com 50 quilos, mais ou menos, um potrinho. Só que ele já nasce com 60 a 70% da altura de um animal adulto, da raça, a média da raça, entendeu? Com 24 meses, ele vai atingir aí em torno de 95% do desenvolvimento. Quando a gente fala em ganho de peso e desenvolvimento, a maior taxa, como eu falei antes, acontece no primeiro ano do nascimento até fechar o primeiro ano de vida. Do Que é primeiro o ano de pico. vida é o pico de desenvolvimento. Até fechar um ano, depois que passa um ano, os animais sobre ano, aí até fechar 2 anos, ele ainda tem uma taxa de desenvolvimento extremamente acentuada, só que ela é como se eu tivesse uma curva acentuada e depois essa curva meio que dá uma rebaixada, entendeu? Ela vai mais acentuada no primeiro ano e depois ela vai mais um desenvolvimento mais lento com o passar do tempo. Só que esse crescimento ainda não para, ele vai fechar mesmo o crescimento lá com 60 meses, mais ou menos, os animais mais precoces aí. Então, a gente tem que dar uma. Só que dos 24 meses aí, dos 2 anos até os 60 meses, ele vai seguir um desenvolvimento mais natural. Ele consegue atingir aí, a gente fecha nutricionalmente o balanço dele muito mais tranquilamente. Diferente desse primeiro ano, dessa primeira fase antes de um ano e da segunda fase depois de um ano, que se eu manter só num capim, eu não consigo atingir o máximo de desenvolvimento. Eu já cheguei a visitar áreas Mesmo e se for outra um capim de qualidade, Georgiano? mesmo, a questão aqui às vezes nem é exatamente a qualidade do capim. Às vezes está muito ligado, o pessoal pensa muito só na proteína quando a gente fala em nutrição de potro. E na nutrição de potro, a gente não pode pensar só na proteína, a gente tem que fazer um balanceamento. Proteína, mineral, na verdade, mineral, aminoácidos e principalmente proteína e energia. A gente tem que ter uma relação adequada entre esses itens, principalmente energia e proteína. E quando a gente fala em energia, o balanço do capim nacional, do capim tropical, ele é extremamente baixo no fornecimento de energia. A gente não consegue suprir as exigências de um potro em fase de desenvolvimento na fase energética. Às vezes a gente fecha a proteína, por exemplo, e olha que nem isso fecha, na verdade, se eu for considerar um potro aí, a exigência de um potro, um Tifton, por exemplo, com uma média aí de, vamos colocar, a média que eu encontro aí em torno de 10% de proteína no capim fresco, entendeu? O potro não vai conseguir comer tudo isso de capim, porque o estômago dele é extremamente pequeno, e ele não vai conseguir ter atingir toda a exigência proteica a partir do capim.